Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Hoje eu quero falar para vocês sobre um assunto muito bom para a gente poder fazer análises, que inclusive foi usada hoje lá na nossa comunidade. Mostrei para a galera sobre a cunha descendente, que nos ajudou a fazer um trade lá, onde nós tivemos um resultado positivo, graças a Deus. Então fica comigo que eu vou explicar para vocês sobre como encontrar, como usar e qual é o momento certo de você comprar o ativo para, assim, de fato, está comprando a confirmação de um rompimento de uma cunha descendente, que normalmente rompe para cima, beleza? Bora para o vídeo. Bom, galera, é o seguinte, estou com o Bitcoin aqui na tela e quero mostrar para vocês o que aconteceu hoje, no tempo gráfico de 4 horas, estava acontecendo aqui a formação de uma cunha descendente. Eu vou mostrar só essa cunha descendente por enquanto, depois vou mostrar para vocês o padrão que estava acontecendo no Bitcoin e mostrar em outros momentos também quando aconteceu cunhas descendentes que trouxeram de fato o preço a um rompimento para cima, tá? Então hoje, pela manhã, eu havia comentado com o pessoal lá da nossa comunidade o seguinte: o Bitcoin está em um padrão de cunha descendente, estava formando uma cunha descendente nessa região. Quando ele formou o topo no dia 8 de abril, às 5 da manhã, ele bateu lá na casa dos 72.770. E depois ele foi despejando o preço, foi fazendo correções. Tem alguns fatores que trouxeram o preço para baixo, eu já vou falar para vocês, mas nós estamos formando aqui, ó, esta cunha descendente, tá? O que é a cunha descendente? A gente pega este fundo aqui, ó, da onde o preço subiu, tá? Nessa região, e pega os dois últimos fundos, ou vários fundos que estiverem aqui, vamos traçando aqui, até que a gente consiga pegar o topo dos preços aqui nos candles e vem descendo eles, pegando aqui os outros topos, e a gente traça até que a gente feche uma cunha. Concorda comigo que aqui parece uma cunha, que é uma ponta chanfrada para baixo? Então isso daqui é uma cunha descendente, tá? Existem mais formas de você conseguir ligar esses pontos, mas basicamente é isso, pegando fundos e pegando topos e traçando para baixo. Normalmente o preço, quando ele entra dentro de um movimento como esse, ó, que ele faz marca um fundo, depois ele bate um topo e começa a jogar o preço para baixo, fazendo... Ele poderia ter feito aqui um movimento diferente que eu vou mostrar em outras, mas só para vocês entenderem basicamente, ele podia ter feito isso daqui, ó, tocado aqui embaixo, vindo aqui em cima, feito aqui embaixo, tá? E fazendo esses movimentos aqui até ele estreitar aqui embaixo, ó, ficar bem aqui embaixo mesmo, aí depois romper para cima, tá? Mas não aconteceu isso, aconteceu outra coisa, foi este movimento que ele formou. Então, hoje pela manhã eu comentei com o pessoal o seguinte: olha, o Bitcoin está formando uma cunha descendente no 4 horas, né, e no 4 horas acima da média 100, que é essa linha azul aqui. Percebam que batemos uma vez, rompimento falso na segunda vez, terceira vez fizemos um doji acima do nosso suporte psicológico de 69 mil dólares, e depois mais uma vez e voltou. E aí eu comentei, olha, se a gente ficar na próxima vela de 1 hora, que será 11 horas para meio-dia, acima da média 100 do 4 horas, tá? Eu vou fazer uma compra no BTC. E, né, graças a Deus o movimento deu certo. Pegamos aqui uma subida aí de 2,19% com alavancagem. A gente usou uma alavancagem um pouco mais alta para fazer esse scalp e deu um resultado positivo. Então é o seguinte: cunhas descendentes normalmente elas rompem para cima. Por quê? Mostra uma realização de lucros. Percebam que o Bitcoin veio saindo aqui de baixo, ó, dos 65.500 mais ou menos, e foi subindo, ou seja, pessoas compraram aqui. Eu comprei BTC aqui atrás também, tem uma operação dele aberta até agora. Então aqui a gente, quem fez compras aqui, para quem está operando day trade ou fazendo movimentos, né, mais curtos, além da compra na spot, acaba que chega num certo ponto que percebe que, como aqui começou a perder força, o Bitcoin começou a corrigir. Teve também o Gap CME, que estava aqui embaixo, se eu não me engano, nessa região aqui onde tivemos um pavio. Então ele fechou o Gap CME nessa região aqui, e depois ele começou a subir. Isso são fatores que influenciam muito, mas o padrão gráfico cunha descendente, ele costuma ajudar muito nessas visualizações onde a gente pode encontrar pontos para se usar a cunha descendente, tá? Então essa é a que eu queria mostrar para vocês, e agora eu quero mostrar para vocês outros momentos em que a gente encontra também cunhas descendentes, tá? Por exemplo, nessa região aqui do BTC ainda, tá? A gente teve aqui uma formação de uma queda. Mas será que realmente é uma cunha descendente? Ó, se a gente traçar aqui nessa região, tá vendo? Joga para cá, e a gente pega esses fundos aqui, ó, este fundo com este fundo e este fundo, tá? Nessa região. A gente também estava formando uma cunha descendente aqui, não estava? Só que aconteceu o seguinte, ó, se a gente trazer mais para cá um pouquinho, ó,
nessa região, a cunha ela não ficou uma cunha de fato muito bonitinha, mas formou uma certa cunha. Concordam comigo? Só que aconteceu, ela rompeu sim para cima, só que logo depois ela jogou para baixo. Então tem que observar porque aqui ó, no 69 mil é o que? O antigo ATH do Bitcoin, né? Aqui estava antes deste de agora de 73 mil, ou seja, aqui era uma grande zona de resistência. Então tem que levar em consideração isso, porque se está rompendo uma cunha descendente logo com uma média 200 em cima, ou se tem uma grande resistência em cima, o risco do rompimento não continuar é muito grande, como aconteceu aqui. Diferente desta região, tá? Por que é diferente daqui? Aqui o rompimento estava acontecendo acima da média 100 e estava já em confluência aqui com a média, com a resistência de 69 mil, muito próximo. Existia a possibilidade de romper para baixo? Existia, bater e voltar para baixo? Existia a possibilidade. Porém, dentro de um cálculo matemático, dentro da zona de liquidação, mapa de calor, né, buscando também os RSI, as médias 100, a média 8 cruzando a 21 para cima, todos esses dados me deram a possibilidade de entender que nesta cunha descendente a gente teria um resultado muito mais favorável do que não favorável, diferente daqui, tá? Diferente daqui de trás. Agora, vamos encontrar mais cunhas descendentes para a gente encontrar aqui possibilidades? Vamos lá. Eu vou jogar aqui no tempo gráfico de um dia para reduzir o BTC aqui, para a gente chegar aqui embaixo, ó. Percebam que aqui embaixo no BTC, lá atrás, ó, quando a gente teve esse topo aqui na casa dos 48 mil dólares, cafezinho para ficar acordado. Vamos lá. Aqui a gente também tem, ó, eu vou anular uma parte desse pavio aqui, eu vou cortar por cima do verde, tá bom? E vou trazer aqui para baixo, tá? No tempo gráfico de um dia, tá bem cheio os candles. Eu vou jogar no 4 horas para ver se esse desenho vai ficar mais assimétrico, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui embaixo. Sai. Aí. Vamos lá. Peguei aqui essa região, ó. O candle verde para mim está marcando, o pavio do candle verde está marcando para mim o ponto em que eu vou deixar a linha, tá? E vou pegar aqui este topo também. Tá? Nessa região, vou só descer um pouquinho mais para ficar mais assimétrico esse desenho. Tá? E aqui eu vou pegar o que? Tá vendo que aqui a gente marcou um ponto e depois subiu? Então eu vou pegar este ponto com estes pontos aqui e vou trazer para cá. Um fato muito importante também que você precisa levar em consideração, que não quer dizer que é uma cunha descendente que ela precisa ter um desenho perfeitinho, tá? Totalmente perfeitinho, retinho. A ideia é que você encontre pontos onde o preço fica mais largo e ele vai estreitando para baixo, fazendo um movimento de cunha descendente. Então, se a gente considerar aqui, a gente sim tem uma cunha com um pouquinho de falha aqui no final, mas é uma cunha. Concorda que se você mexer aqui no gráfico e deixar ele assim, ó, numa visualização um pouco mais harmônica, você percebe que aqui tem uma cunha descendente. E é o que acontece. Qual é o melhor momento para se comprar o ativo para confirmar esta cunha descendente? Já que ela está formando movimentos aqui dentro, ó, se ela está montando movimentos aqui dentro, como que eu ia saber se não era aqui que seria a saída? Se eu tivesse comprado aqui, eu teria feito uma operação ruim, tecnicamente ruim, porque ia demorar um certo tempo, né, para depois ela voltar aqui e subir. Ela fez um AUE danado aqui embaixo para depois subir. Então, os melhores pontos para a gente encontrar uma saída na cunha descendente. Primeiro ponto é você comprar o fundo. Só que não é o primeiro fundo. Sabe por que não é o primeiro? Porque se você tivesse lá atrás operando e não tivesse esta parte do gráfico aqui ainda, deixa eu ver, aqui. Se você não tivesse essa parte do gráfico onde eu deixei o retângulo aqui verde ainda feito, você só teria daqui para trás, correto? Então, se o preço veio até aqui embaixo, não dá para saber se estava formando uma cunha descendente. Você consegue visualizar isso? Concorda comigo? Então, se aqui a gente não tinha a formação de uma cunha descendente, não era ainda um padrão que estava me favorecendo essa visualização. Então, eu esperaria mais tempo, começaria a visualizar aqui. Depois que a gente marcou aqui, ó, este ponto para cá, desceu e depois fez mais um topo nessa região, então eu conseguia traçar estes topos com este topo. Então eu tinha o que? Uma média de topo, tá? Que estava se tornando aqui uma LTB para mim. E depois que eu tive este fundo marcando com este fundo mais esta região aqui, eu já teria aqui lá atrás desenhado assim, ó, já teria feito este movimento e teria feito este movimento aqui assim mais ou menos.
Só que era um padrão meio feio ainda, não estava conseguindo ter um padrão realmente bem formado de cunha descendente, concorda comigo? Então o que aconteceu? O preço lateralizou mais um pouco e formou este topo. Então o que eu faço? Eu traço ali naquela região. Então eu ainda tinha o preço só até aqui, e depois que ele fez o fundo, o que aconteceu? Eu tinha que trazer o quê? O fundo da LTB aqui também, onde forma a outra perna da cunha descendente, para cá. Então eu trouxe para cá. E aí o que aconteceu? Ó, esta região aqui, ó, quando o preço fez este fundo, aqui eu poderia pensar em comprar. Só que não dá para ter certeza se ali também seria o melhor ponto, porque não dá para saber se o preço ia romper para cá e depois ou vir para cá, né? Então, o melhor ponto de comprar uma saída de uma LTB, não, de uma saída de uma cunha descendente, é quando você percebe que o preço começa a caminhar para fora da cunha descendente. Por quê? Porque existe sim o fato de bater lá em cima e continuar voltando. E principalmente a cunha descendente, ela tem um final. Então o preço poderia vir mais aqui abaixo, mas não veio. Então muitas vezes o ativo vai fazer assim, ó, faz o rompimento mais direto para cima e faz um reteste em cima da linha da LTB da cunha descendente, e depois ele continua subindo. E quando a gente fez o rompimento lá atrás dessa cunha descendente no BTC, percebam que a gente não voltou mais abaixo, ou seja, quem pegou este rompimento lá atrás, ainda assim, ó, em cima dessa linha aqui, que é uma linha da retração de Fibonacci, deixa eu ver se aqui é retração ou se é expansão. Não, não é retração não, é uma linha de suporte, tá? A retração está num outro gráfico. Então, de lá, naquele rompimento, quem pegou e continuou mantendo essa operação daqui, por exemplo, que fez o rompimento, até o topo fez aí 83%, sem a alavancagem. Então, as cunhas descendentes, elas normalmente, elas nos mostram o quê? Um movimento em que ele fez uma grande valorização. Depois dessa valorização vai ter a correção, que é a distribuição, e depois começa uma nova acumulação. E normalmente no fundo desta cunha a gente tem aí a subida do preço. Aí tem dois pontos. Primeiro, até onde que pode subir? Primeiro ponto é que o máximo que normalmente pode subir é até o topo, para que você tenha uma segurança, o topo anterior. Então aqui seria esse preço poderia bater nessa direção aqui e cair. Porém, tem que levar em consideração que o movimento do ativo, você está em uma tendência de alta, a gente está no bull market, o Bitcoin, por exemplo, está em alta desde os 15 mil. Então, ali naquela região é um ponto onde você precisa observar que pode ser o último alvo até que tenha uma nova correção, tá? Mas aqui não teve. E um outro ponto importante também na cunha descendente é entender que elas são desta forma, tá? Quando você tem uma valorização de preço e depois corrige assim, e nós temos uma cunha descendente um pouco mais longa. Deixa eu tentar ver aqui um ativo que estava fazendo este movimento. Deixa eu lembrar. Não sei se é a Solana que estava fazendo este padrão de cunha descendente. Para a gente poder... Aqui, ó. Eu acho que é nesse movimento aqui da Solana, que é uma cunha mais longa, tá? Exatamente aqui na Solana. Vamos lá. Ó, a Solana é um ativo que, né, tá lá, já passou de $200, agora ela está um pouquinho mais abaixo. No momento, eu acho que ela está custando, deixa eu ver, $171, mas ela passou de 200. E é o seguinte, a Solana, quando fez este topo lá atrás, em 2023, que inclusive a gente fez operações lá também, ela fez este topo e depois ela foi jogando o preço cada vez mais para baixo. Eu vou desconsiderar esse pavio, eu vou deixar um pouco mais abaixo aqui, tá? Só para ficar um desenho um pouco mais assimétrico. E a gente tem essa aqui também, ó, este topo e este fundo, tá? E nós temos aqui os fundos também, ó. Lembre, marcou um ponto em que o ativo subiu muito forte, então a gente pega este fundo e traz ele para cá, tá? A gente pode, se vocês quiserem, só para ficar mais bonitinho, ó, passa para cá um pouquinho, tá? Joga para cá, nessa região aqui, e a gente vai pegar esse ativo aqui, vai descer mais para esse ativo, não, essa linha, beleza? Deixar aqui assim, tá? Beleza, então aqui a gente também tem uma cunha descendente. A cunha descendente fez o quê? O fundo jogou o preço lá em cima, o preço começou a navegar aqui dentro, tá? Ó, subiu, fez aqui, veio, fez fundo, aí fez aqui uns fundinhos laterais, mas ele fez um topo aqui nessa região, fez fundo aqui duas vezes, não considero um só, depois começou a movimentar aqui dentro de novo e veio para cá. Percebam que aqui, ó, vou dar um zoom, nessa região, ó,
aqui nessa região, a Solana fez o quê? Ela tentou fazer esse rompimento aqui, beleza? Ó, uma vez, duas vezes, três vezes, de fato rompeu. E aqui poderia dar o pulo do gato. Agora vai realmente subir o preço, mas não subiu. Ela voltou para cá, porque a gente estava brigando com a média 200, tá? A média 200 nesse momento aqui estava segurando o preço ainda. A Solana tinha perdido aqui em cima a média 100 para 200 e a gente não tinha conseguido romper. Só que depois sim ela conseguiu romper. Porém, daqui até aqui embaixo a gente tem aí 8%. Com a alavancagem fica um pouquinho caro, né? Mas não foi nada assim desastroso. Lembra que eu falei que o rompimento da cunha descendente normalmente ela faz um rompimento e depois faz um reteste? Então aqui aconteceu, ela fez o rompimento, né? E depois fez o rompimento, e depois ela fez um reteste. Foi um reteste curto, mas normalmente faz mais alto um pouquinho e volta aqui para depois fazer um movimento de V e continuar subindo, tá? Então lá a Solana também, ó, depois que ela fez esta cunha descendente, olha o que aconteceu com o preço. Olha quanto de valorização que a Solana fez desde que rompeu. Ó, daqui até este topo, a gente está falando aí de 928%. Então, as cunhas descendentes mais longas, em tempos gráficos maiores, elas normalmente, quando elas chegam no final dela e faz um rompimento, elas tendem a mudar o movimento. Se ele está para baixo, ele tende a acumular bastante, fazer muita acumulação, muita gente acumulando e realizando lucros, e depois dá uma explosão de preço. Percebam que aqui atrás, ó, só para a gente encerrar aqui essa visualização, olha como que a Solana fez um fundo aqui, ó, daqui até aqui em cima, a gente está falando de 215%. Daqui até este topo, a gente está falando de 270%. Quem comprou aqui embaixo deve ter feito parciais aqui, o preço foi corrigindo e fez mais parciais aqui, mas quem já está mais tempo analisando gráficos e entendendo os movimentos, não faz o fechamento da sua operação total, faz parciais. Por quê? Porque o ativo pode continuar subindo, então você vai fazendo entradas um pouco maiores aos pouquinhos para você ir aumentando a sua margem, né? E aumentando também o percentil de lucro. Isso já é um assunto para outro vídeo, mas você vai acumulando o percentil e vai aumentando as suas chances de acumular mais dentro de um trade. E aqui foi o seguinte, quem comprou nessa região aqui, ó, nessa volta aqui, a gente consegue pegar aqui até o topo aproximadamente 129% de lucro. Então, daqui para cá 170, daqui para lá 129. É natural que a gente tenha o que? Realizações de lucro. E foi o que aconteceu. Tivemos realizações de lucro, o preço tinha se afastado demais da média 100 e 200. E essa realização de lucro foi fazendo o quê? Com que a maior parte dos investidores pensassem, vamos aguardar um novo fundo, e vamos aguardar uma formação de padrão e vamos aguardar também as análises gráficas dentro do mapa de calor, dentro da zona de liquidação e toda a matemática que envolve o sistema de análise. E isso eu chamo, né, como costumo dizer para vocês lá na nossa comunidade, de matemática coletiva. A minha cabeça pensa de um jeito e milhares de outros investidores pensam igual. Então, essa matemática coletiva gera para a gente padrões. E esses padrões, eles quase sempre funcionam. Não todas as vezes, porque uma vez ou outra, alguém que tem muito capital, ou uma empresa, ou um grupo de pessoas, né, que a gente chama de baleias, elas resolvem fazer um movimento diferente do que a maior parte está tentando fazer. E isso faz com que este padrão falhe, né, que ele não dê certo. Mas normalmente com esses ascendentes funciona. Então, diz aí para mim nos comentários se isso te ajudou. Espero que tenha te ajudado. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não perca tempo, se inscreva. A nossa comunidade está crescendo cada vez mais. O link da nossa comunidade também está aqui na descrição do vídeo. Espero te ver lá. E vai ser um prazer crescer e evoluir junto com você, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Falou, tchau, tchau.